2h20 da tarde, vamos continuar falando, né, de política, mas vamos voltar as nossas atenções aqui para Porto Alegre. O Christian Petalas está acompanhando o início, né, dos trabalhos, início de maneira antecipada dos trabalhos lá na Câmara de Vereadores, que está realizando sessões extraordinárias a partir dessa segunda-feira para aprovar alguns projetos enviados pelo próprio Poder Executivo. Christian Petalas, boa tarde para ti, seja bem-vindo a essa edição do Tempo Real. Resume um pouco para a gente, né, o que significa o início desses trabalhos, quais são esses projetos, o que o Executivo, né, encaminhou para a Câmara de Vereadores para que essas sessões extraordinárias sejam realizadas. Boa tarde para ti. Boa tarde, Rua. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Olha só, são 7 projetos e dá para destacar entre esses 7 projetos algumas reformas em nomenclaturas e também estruturas do próprio Poder Executivo, porque a ideia do 2h21, a gente vai refazer a conexão aqui, que teve uma rápida queda aqui. Acontece porque é um sinal pela internet e dentro da Câmara de Vereadores, às vezes dá essa instabilidade ali no sinal, porque é um ambiente fechado. A gente está refazendo aqui essa conexão, 2h21. O Christian Petalas, que está acompanhando, né, o início desses trabalhos, 6 de janeiro de 2025. Dá pra gente dizer assim que é a primeira semana de fato útil do ano, inteira, né? Porque a última segunda-feira ainda era dia 30 de dezembro, a semana começou, né? O primeiro dia útil do ano foi numa quinta-feira. Imagina, você tem quinta, você tem sexta, já tem um fim de semana. Então, de fato, essa é a primeira semana útil do ano. Christian Petalas agora está reconectado. Vou pedir que tu comeces lá da parte principal mesmo, pra gente não perder, então, a informação. Christian, boa tarde de novo pra ti. Boa tarde de novo, Juan. Vamos lá, então. Olha, são 7 projetos que foram enviados pelo Legislativo, ou seja, pelo prefeito Sebastião Melo, na última semana aqui para a Câmara Municipal. Então, começando os trabalhos hoje, para já colocar em dia as nomenclaturas no próprio começo do ano e o começo da segunda gestão do prefeito Sebastião Melo como prefeito de Porto Alegre. São 7 projetos, como eu comentei, eles servem, né? Eles tratam para reestruturar a administração executiva, que é da gestão 2025-2028. Vou até sair um pouquinho na frente da Câmara para facilitar quem acompanha pela live, para ver a movimentação aqui no plenário Otávio Rocha nesse momento, enquanto eu vou citando esses projetos também e as principais, os mais relevantes, digamos assim. Além disso, o Legislativo trata esses projetos como melhorias de serviço e também agilidade na prestação de serviço à população aqui de Porto Alegre. A Prefeitura também sustenta que essa iniciativa busca modernizar a administração pública, trazendo inclusive algumas renomeações, nomenclaturas de diversas estruturas. Entre esses principais pontos, a gente destaca a criação da Secretaria Municipal Geral de Governo e também da Municipal de Assistência Social e da Inclusão e Desenvolvimento Humano. Nesse momento, o público que está aqui no plenário, nas galerias do plenário, está se manifestando, solicitando defesa sobre contrato de nomeação, defesas de suas atividades também, trabalhadores, com o termo retira. Então, a retiração de um dos projetos que está em tramitação aqui na Câmara no dia de hoje. Além disso, Rua, também está prevista uma nova verba de apresentação destinada a alguns cargos comissionados, em função de direção, chefia e assessoramento também, que é vinculada aos projetos estratégicos de administração direta e indireta de uma lei de 2012 aqui na Câmara Municipal. Por volta das 2h da tarde, 2h04 da tarde, melhor dizendo, a presidente da Câmara dos Vereadores, que está sentada na mesa diretora, a comandante Nádia, comentou que iria atrasar em cerca de 15 minutos a abertura da entrada oficial, então, das atividades por aqui, porque não tinha quórum. Agora o público está chegando, movimentando também a galeria, com palavras de força, também pedindo a retirada de um dos projetos. Os vereadores estão chegando por aqui, ocupando suas cadeiras na bancada. E lembrando, essa é a primeira sessão dessa nova gestão da Câmara Municipal de Porto Alegre, dessa nova legislatura, melhor dizendo. Juan. Perfeito, Christian Petalas, que já nessa sexta-feira, né, acompanhou aquela cerimônia de posse, na verdade, né, aquela solenidade só para realmente celebrar, né, a posse dos secretários, e hoje agora está acompanhando, né, esse início dos trabalhos na Câmara Municipal de Porto Alegre. Pro Christian Petalas, 2025 já começou bem movimentado, e qualquer novidade, Christian, qualquer movimentação aí, só nos chamar que tem prioridade. Reportagem ao vivo é sempre prioridade aqui no Tempo Real. Bom trabalho para ti, Christian. Juan. Diga.
Estou com a vereadora Atena do PSOL. Vereadora, boa tarde para ti. A expectativa para essa nova gestão na Câmara de Vereadores, tua primeira gestão por aqui, para a sessão de hoje também extraordinária. Boa tarde. Boa tarde, pessoal da Band. É um momento muito tenso, porque nesse momento mesmo a Prefeitura pede com urgência uma sessão extraordinária, exatamente para fazer na mão cheia uma retirada, de extinguir a FASC, de iniciar um processo de privatizar, aqueles chamam de conceder, cortando o conselho que faz parte da Constituição do DEMAI, de deliberativo somente para consultivo, para exatamente fazer aí uma disposição de entregar para mãos privadas a gestão de algo que participa aí da vida pública de muitos trabalhadores do DEMAI, de muitas pessoas que não vão poder opinar sobre isso. Então a gente começa a semana de janeiro, essa segunda semana de janeiro na nossa legislatura, com um desafio de fazer com que a participação popular exista de fato. E que o Melo se contradiz, a Prefeitura se contradiz, a própria presidente da Câmara se contradiz quando afirmam dessa possibilidade de ter uma participação popular e, no final das contas, realiza tudo a toque de caixa exatamente para não haver participação popular. A grande pergunta que eu faço é: por que a Câmara Legislativa de Porto Alegre fecha a possibilidade de audiência públicas, sobre principalmente da extinção da FASC, para realocá-la como Secretaria Municipal Interna? A gente já tem noção de que muitos cargos vão ser realocados para dentro, para CCs. A gente se pergunta, as terceirizadas, os trabalhadores e servidores da FASC, o trabalho da FASC, que vem cada vez mais sendo sorrateada para uma exclusão de fato, receber um orçamento adequado, ter, de fato, um trabalho que atenda a população de rua, atenda aos problemas sociais de vulnerabilidade da nossa população. Então, basicamente, a gente entende assim, nesse primeiro momento, como é que eu poderia te definir? O Melo está ajeitando a casa pelos interesses dos empresários e dos seus conchavos políticos. E o nosso papel aqui é um papel de fazer com que todo mundo que entenda querer participar de discussão de projetos aqui, não são só os parlamentares, o povo quer participar. Nós chegamos num momento da história de Porto Alegre em que o povo quer e precisa participar. E nós vamos garantir nessa legislatura que o povo não esteja só nas galerias, mas nas audiências públicas. Porque o que eles não querem, eles queriam passar uma resolução de mesa, a gente faz parte da mesa diretora, para que vereadores pudessem participar de forma online. Por quê? Porque muitos vereadores da base do governo Melo estariam essa semana viajando para fora do país. Existe moralidade quando a gente pensa que um assunto não só da FASC, mas do DEMAI e reorganização administrativa interna, assuntos tão delicados, poderiam ser votados por parlamentares recém-eleitos que estariam viajando para fora do país? Isto é o que a gente tem intensamente a vontade de combater e está fazendo desde já. Quando eles souberam que a gente ia se mobilizar, eles cortaram a discussão desse debate, mas está no sistema publicizado ali da Câmara de Vereadores essa resolução de mesa. E se vocês lerem, é pavoroso, porque eles se utilizam de um mecanismo de 2020, um mecanismo legal de 2020 para participação online dos vereadores, por uma conta ética de sobrevivência de vida, de dar conta das urgências e emergências da questão do coronavírus, mas que agora que não tem nada disso, eles estão expondo uma perspectiva de emergência climática a longo prazo por conta das enchentes. Mas onde estão as enchentes hoje para evitar a presença física e os debates presenciais dos parlamentares? Alguns não tiveram que viajar, não puderam viajar porque a gente fez uma força contrária para defender o direito da população que necessita estar conosco nessa luta. Não é largar a chave na mão de ninguém. Isso daí não é democracia. A gente tem, quando mexe em estruturas muito grandes, perigosas, históricas, como o DEMAI, como a própria FASC, o que vai acontecer com os CRAS, com os CREAS, com a periferia? Que tipo de cidade que nós estamos construindo? A gente quer fazer uma participação. A política não é monarquia democrática, não é entregar na mão de quem está aqui dentro para decidir. Não existe isso. A gente tem que fazer a participação de fato para que todas as pessoas em cada bairro dessa cidade possam participar. Nós não queremos mais as portas dessa Câmara fechada. A política ou ela sai, abre as portas e faz com que o povo participe, ou a gente vai ter sérios problemas e a gente está na luta para que a gente tenha de fato uma participação verdadeira. Tá certo, muito obrigado. Foi uma boa sessão para ti hoje, primeira do ano, primeira como vereadora, é isso? Com certeza, tomando uma água aqui e com um leque, porque tá um calor e a gente precisa fazer a luta nesse nível. Obrigado. Tá certo, obrigado. Uma boa tarde para ti, Juan. Volto com mais informações aqui da Câmara, conforme for se desenvolvendo a sessão. Nesse momento, a presidente colocou a sessão em stand-by, digamos assim, né, para poder analisar os pareceres, então, da mesa diretora e também das bancadas. É contigo no estúdio. Certo.